worthy is the King who conquered the grave. Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de estar conversando com vocês, estudando juntos com vocês, mesmo que à distância, a Palavra de Deus. Hoje a gente vai dar fim a um ciclo de estudos que se chama Elohim, que significa Deus. A gente viu um pouquinho já com as meninas no estudo Meu Design, Reflete Meu Designer, sobre um Deus criador, o qual tudo existe e subsiste por conta desse Deus. A gente viu também no estudo do Lucas, Eu, Amor e Trindade, sobre a natureza de Deus demonstrada através do seu amor por nós. E também no estudo do Felipe, Santos por Inteiro, onde a gente estudou um pouco sobre a santidade de Deus e o nosso encorajamento em sermos imitadores de Cristo no nosso processo de santificação. E hoje a gente fecha esse ciclo com o estudo Nosso Deus Totalmente Suficiente, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre a soberania de Deus e a forma de como a gente pode depender desse Deus através de 3 atributos, 3 características dele, que são onisciência, onipresença e onipotência, 3 palavras com a letra O. E eu espero que no fim desse estudo a gente possa ter aprendido sobre como usar essas características de Deus na nossa vida diária e como dependermos dele. Bom, vamos começar então com onisciência, que significa o completo conhecimento que Deus tem de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele não tem um ponto de partida e nem uma linha de chegada. Ele simplesmente é um conhecimento ilimitado. Não tem começo e ele também não tem fim, diferente do nosso. Não sei se vocês gostam de jogos de conhecimento. Eu gosto bastante. Inclusive eu tenho no meu celular 2 jogos de conhecimento. Não me chamam de nerd. Mas um deles é Quem Quer Ser um Milionário. Também já fiz muitos quizzes na internet de QI, que medem o QI da gente. Já tirei print quando o resultado era bom e postei no status. Quando era ruim eu fingia que nem tinha feito o quiz e simplesmente saía. Mas esses jogos de conhecimento, eles servem para nos mostrar que a gente tem um limite de conhecimento. Diferente de Deus, a gente tem um ponto de chegada, até onde o nosso conhecimento vai. Independente de qual for o nosso nível de conhecimento, todos têm um nível de chegada. Ninguém sabe todas as coisas. E essa é a primeira comparação que eu quero fazer com relação a gente e Deus. O nosso conhecimento tem um ponto de partida e o nosso conhecimento tem um ponto final. Do contrário, o conhecimento de Deus é totalmente ilimitado. Ele não tem começo e ele não tem fim. E a gente vê isso em Salmo 139, 1-4, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Bom, a gente vê nesse texto que nada surpreende Deus. Deus, ele nunca é pego de surpresa. Por quê? Porque Deus sabe as coisas, todas as coisas, inclusive antes dela acontecer. Deixa eu te contar um segredo, que a gente nunca é capaz de surpreender Deus. Seja com alguma coisa boa que a gente faça, ou com alguma coisa ruim, a gente nunca consegue surpreender Deus com as nossas atitudes. Deus sabe todas as coisas. Deixa eu dar uma pausa dramática. Bom, deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar que Deus nunca precisou parar para pensar? Essa frase, quando eu li, ela deu um certo bug na minha cabeça. Então, se você também, não tem problema algum. Mas ela faz muito sentido. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer e por que vai acontecer. E ele sabe quando a gente está com problemas, ele sabe quando estamos com dificuldades, ele sabe quando estamos enfrentando tribulações, provações, e mais do que isso, ele é sábio para nos ajudar a passar por essas situações e ele quer nos ajudar a passar por elas. Você está nas mãos de Deus. Essa é uma frase que eu quero que seja uma frase de efeito no estudo de hoje, que é: você está nas mãos de Deus. Provavelmente você já ouviu falar da história de Salomão. Ele era filho de Davi, terceiro rei de Israel.
quando ele estava pronto para assumir o reinado de Israel, Deus perguntou para ele o que ele gostaria de receber de Deus. Ele poderia pedir qualquer coisa e Deus daria a ele. E ele pediu sabedoria para poder governar Israel. E Deus deu a ele sabedoria. Há relatos bíblicos que mostram que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra. Porém, na história de Salomão, na Bíblia, a gente vê diversos erros que Salomão cometeu. Adultério, idolatria, entre outros vários pecados que Salomão teve, que mostram pra gente, nesse estudo de hoje, que até o homem mais sábio que já existiu tinha um conhecimento limitado, tinha um ponto de chegada no conhecimento dele. E essa é uma comparação. O homem mais sábio do mundo cometeu erros porque tinha um conhecimento limitado. Do contrário, um Deus que não comete erros, pois tem um conhecimento ilimitado. Bom, a segunda palavrinha, a segunda característica, o segundo atributo de Deus que a gente vai estudar hoje é a onipresença de Deus. O que significa? A capacidade de Deus de estar em todos os lugares, em todos os momentos. Sempre quando a gente me perguntavam qual o superpoder que eu gostaria de ter, eu logo respondia que era teletransporte. Eu adoraria poder me teletransportar para qualquer lugar, quando eu quisesse, num piscar de olhos. E Deus tem esse poder multiplicado, porque Deus ele não precisa se teletransportar de um lugar para outro, porque ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então Deus pega esse superpoder e... Bom, e a gente vê isso em Salmo 139, 7 a 10, que diz o seguinte: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e tua destra me susterá. Então, a gente entende, através da palavra aqui de Deus, que Deus está sempre presente, em todos os lugares. E Ele está em todo lugar, então Ele vê todas as coisas. Ele está comigo gravando esse vídeo agora, eu sei que Ele está aqui. E eu sei que Ele também está aí com você, enquanto você estiver ouvindo esse vídeo. E aí eu te pergunto, o que Deus vê quando ninguém mais está vendo? É uma pergunta totalmente retórica, qual eu quero que apenas você reflita sobre ela, e que não precisa responder, mas apenas pense sobre ela. O que Deus vê quando ninguém mais está vendo? Deus estando em todo lugar, então ele é parte da nossa adoração. A gente entende um pouco mais disso em Mateus 18, 20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. A nossa comunhão com outros cristãos, como no CB, nos jovens, na igreja, ela é parte da presença de Deus. Não faria nenhum sentido se a gente quisesse adorar a Deus ou estar em comunhão com cristãos se a gente não confiasse e não cresce que Deus está no meio de nós. A nossa adoração ela tem que ser fruto da presença de Deus. Esses cultos online que a gente vem tendo por conta da pandemia mostram que Deus está em todo lugar, então Ele é digno de adoração em qualquer lugar que a gente esteja. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na igreja. O nosso objetivo de adoração tem que ser unicamente a Deus. Deus estando em todo lugar, então nunca estamos sós. A gente entende um pouquinho mais disso em Mateus 6:6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus ele está com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos felizes, nos momentos alegres, nos fáceis, nos difíceis. Ele está com a gente em todos os momentos. Quando a gente ora sozinho no nosso quarto, em casa, Deus ele está ali nos ouvindo. Quando a gente faz algo, quando a gente serve a Deus e ninguém está vendo, Deus vê. A nossa adoração, o nosso serviço a Deus, ele tem que ser baseado em a gente fazer para Deus. Não para que outras pessoas vejam, não para ser reconhecido pelo que fazemos, mas que ele seja, nosso serviço seja unicamente
para a adoração e obra do nosso Deus. Se você ouvir que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e de alguma forma isso te preocupa, eu sugiro que você ligue uma luz de alerta em você. Às vezes ela não obedece, porque temos um problema. A terceira característica de Deus que a gente vai estudar é a onipotência de Deus, que é o poder e a autoridade ilimitados de Deus para fazer qualquer coisa consistente com a sua natureza. Ou seja, Deus é um Deus todo-poderoso. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E a gente entende isso em Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. O poder de Deus ele é demonstrado através da criação dele. Em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente para pensar na criação de Deus, ele não precisou usar de materiais de construção para criar absolutamente nada. Nem existia também na época. Mas ele não precisaria disso. Quando Deus criou o mundo, ele simplesmente falava, e através da sua fala, tudo existia, tudo acontecia, tudo se formava. E eu acho que essa é uma ótima demonstração do poder de Deus. Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Eu sei que muitos de vocês gostam de filmes de super-heróis, principalmente Avengers, e aí eu sugiro que vocês pensem nos super-heróis que vocês mais gostem, nos super-heróis que vocês acham mais fortes, e juntem todos eles num só, e eu te digo que nem um conjunto deles é capaz de chegar perto do poder de Deus. Quem é Thanos perto de Deus? Bom, o poder de Deus ele também nos dá segurança. A gente entende isso em Salmos 91, 1-2, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse versículo nos mostra que Deus ele é tudo o que precisamos, e Deus ele possui tudo o que necessitamos para viver. O nosso Deus é totalmente suficiente. O poder de Deus ele também é demonstrado em milagres. Milagre significa a demonstração de poder sobrenatural. Na Bíblia a gente encontra vários relatos do poder de Deus através de milagres, né? A gente vê isso no Velho Testamento, quando uma mula fala com Balaão, por exemplo. E se você acha que isso não é milagre, animais não falam, tá, gente? Eu às vezes falo com a minha cachorra, mas ela não responde. Então isso é um milagre do Velho Testamento, um dos muitos. Também no Novo Testamento, através de Cristo, a gente vê vários milagres acontecendo através do poder de Deus, como transformação de vinho em água, multiplicação de pães e peixes, Jesus ressuscitando pessoas, Jesus curando, vários milagres que Jesus realizou. Mas talvez você se pergunte se os milagres ainda acontecem hoje em dia. E a minha resposta é que com certeza os milagres ainda acontecem hoje em dia. Porque quando eu vejo ou eu ouço que uma pessoa aceita Cristo como Salvador da vida dela e passa a ter uma transformação real de vida, eu entendo que esse é o maior milagre que existe. Uma pessoa cheia de pecados se tornando uma nova criatura em Cristo, através do poder de Cristo, para mim é um enorme milagre. O poder de Deus, ele muda as pessoas e ele muda vidas. Bom, aí a gente vai para a aplicação desse estudo, e eu vou ler algumas frases para vocês, para a gente meio que recapitular, embora não seja um capítulo, mas rever o que a gente falou, o que a gente viu nesse vídeo, que são: não precisamos nos preocupar com o nosso futuro, uma vez que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que irá acontecer e nos ajudará a viver cada dia. Lembra que Deus, Ele sabe tudo, então quando a gente tem dificuldades, quando a gente tem dúvidas, corre para a palavra de Deus, corre para Deus, pede auxílio e que Ele com certeza vai te ajudar. O fato de Deus estar sempre presente deve ser uma fonte de consolo para nós, pois jamais estaremos sozinhos. Acho que essa frase fala por si mesma. Quando dependemos de Deus, Ele pode fazer por meio de nós coisas muito maiores que podemos imaginar. De fato, Deus ele nos capacita a fazer coisas que a gente acha que não somos capazes de fazer, a realizar coisas que achamos que é impossível para nós.
mas Deus nos usa para que a vontade dele, para que o propósito dele seja feito, seja realizado. Então, deixe que Deus te use, permita que Deus te use na obra dele para alcançar pessoas, para que a obra dele seja edificada, seja engrandecida, para que o nome dele seja multiplicado no mundo. Permita que Deus te use, permita ser usado por nosso Deus, porque com certeza Ele quer te usar na obra dele. Quando dependemos de Deus, nós precisamos levar em conta, quando a gente vê, não sei se essa é a primeira vez que você ouve falar desses 3 atributos de Deus, eu acredito que não, mas esses 3 atributos de Deus, eles não podem simplesmente ficar no nosso conhecimento. Esses atributos de Deus, essas características de Deus precisam impactar a nossa vida. A gente precisa botar esses conhecimentos de Deus, a respeito de Deus, no nosso dia a dia. Apenas conhecer Deus não basta. Eu vou te fazer 3 perguntas. Saber que Deus sabe tudo, sabe todas as coisas, é um Deus onisciente. Como isso pode mudar a sua vida? Saber que Deus está sempre presente, é um Deus onipresente. Como isso muda a sua vida? E saber que Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele tem poder sobre tudo, como isso muda a sua vida? Se essas perguntas te levarem a responder que nada muda no nosso modo de agir e de enxergar Deus, eu aconselho a você ligar uma luz de alerta na sua vida, porque tem alguma coisa errada. Ela funcionou. A palavra de Deus possui o conhecimento que necessitamos. Como eu disse antes, a palavra de Deus ela é um manual para a gente aqui no mundo. Então ela possui todas as respostas que a gente precisa para viver aqui no mundo. Então eu sugiro que saibamos depender dela. Deus é o nosso melhor amigo. Então quando você se sentir sozinho, ou decepcionado com pessoas, decepcionado com o mundo, ou mesmo com você mesmo, dependa de Deus, pois nele a gente encontra tudo o que precisamos. Várias vezes a gente se sente impotentes, incapazes, fracos, despreparados para depender de qualquer coisa. Mas lembre que Deus ele tem poder sobre todas as coisas, então Ele tem poder para te ajudar. Então dependa do nosso Criador. Depois desse estudo, eu quero frisar 4 coisas principais que dizem respeito a esse estudo. A primeira delas Deus é muito maior do que eu e você. Segunda, não possuímos limites, enquanto Deus é ilimitado em seu conhecimento e grandeza. Terceira, Deus pode fazer o que nós não podemos. Confie nele. Quarta, Deus é totalmente suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Quando eu estava fazendo esse estudo e pensando no que falar no vídeo, eu entendi que eu vou ter que reler esse estudo várias outras vezes para afirmar na minha cabeça sobre esses atributos de Deus e entender que é muito mais proveitoso, eu espero que você concorde comigo, deixar que esse Deus comande e controle, que esse Deus todo-poderoso, que esse Deus que tem tanto poder, que está em todo lugar, que sabe todas as coisas, guie a minha vida, do que eu, que sou totalmente ilimitado, que sou totalmente errado, que sou totalmente um pecador, guie por conta própria. Eu não tenho conhecimento suficiente e nem condições suficientes de guiar a minha vida, a não ser Deus. Bom, a gente precisa entender que nada pode nos dar mais satisfação e felicidade plena e completa sem ser Deus. Sabe quando a gente compra produtos no mercado, seja de higiene ou de alimentos, no rótulo da embalagem ela tem que ter uma data de fabricação de quando o produto foi feito e uma data de validade de quando o produto vence. Da mesma forma que esses produtos, o que o mundo e o que Satanás nos oferecem, eles possuem uma data de validade, eles vencem. Por mais que achamos que seja coisas boas, sejam uma felicidade, sejam satisfatórios, todas essas coisas que o mundo e que Satanás nos oferecem, elas acabam, elas não perduram por muito tempo. A nossa satisfação, ela pode ser momentânea nessas coisas ou em Satanás, mas elas vão acabar. Diferente disso, o que Deus nos oferece e o que Deus é totalmente suficiente para nos satisfazer e não possui uma data de validade. O que Deus nos oferece nos satisfaz eternamente.
E aí, para fechar esse vídeo, acho que é a terceira vez que eu falo isso. Se você, em algum momento que eu brinquei com a lanterna, que eu me acho super sensai fazendo isso daqui, quando ela decide ligar, em algum momento a luz de alerta ligou nesse vídeo, eu sugiro e aconselho a você procurar um dos nossos líderes do CB, alguém em quem você possui uma confiança como seu líder espiritual, e conversar e procurar entender melhor esses conceitos, entender melhor onde você talvez esteja errando, e eu tenho certeza que cada um vai estar muito disposto e muito grato em ajudar vocês. E eu desafio vocês a compartilhar um desses últimos 4 vídeos, desses estudos dos CBs que dizem respeito a Deus, Elohim, com alguma pessoa que você acha que precisa, ou que você queira que conheça melhor sobre esse Deus, sobre o nosso Deus, seja um amigo, seja um parente, um vizinho, um conhecido, compartilhe para que o nosso Deus possa estar sendo alcançado a mais pessoas e o nome dele seja mais e mais conhecido. Novamente, obrigado por ter olhado esse vídeo, ter tido paciência de chegar até o fim. E eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam fazendo os estudos, que vocês estejam aprendendo, que eu estou aprendendo muito também nesse processo, mesmo à distância, e que logo possamos nos ver. Eu tenho que falar que nem todos os outros falaram que estão morrendo de saudades, que não vejam a hora de encontrar vocês. Não que eu realmente esteja, mas acho que é meio que uma unanimidade em falar isso no final dos vídeos. Mas é isso, eu espero que vocês estejam bem e até a próxima. Tchau.